Queridos, saudações de graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo, mais uma semana, mais uma terça-feira para mais uma live dessa nossa série de lives Faz de Novo. E hoje começando um pouquinho mais cedo aqui para falar algo rapidinho com vocês a respeito do livro, antes da minha convidada chegar. Quero aqui agradecê-los novamente, todos que contribuíram adquirindo o livro 3Rs nesse mês de novembro que passou. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Voltamos agora com o preço normal, tá bom? O preço normal do livro R$ 49,90. Esse é o preço já do livro, mais o frete para todo o Brasil. E você que está fora do Brasil também, quiser, a gente manda, a gente faz chegar também, ok? Vendo aí a Mari, seja bem-vinda, Mari. Até para Portugal nós já mandamos, foi lá dos Estados Unidos, né? Foi por a conexão Estados Unidos-Portugal, mas chegou. Então, quero agradecer vocês, mas voltamos ao preço normal, tá bom? E estamos aí, as vendas a todo vapor, link na bio. E tô bem, Mari, graças a Deus. Hoje vai ser forte, hoje vai ser poderoso essa nossa live. Já minha convidada vai chegar aí. Ela tem um testemunho lindo, uma mulher de Deus, e ela também tem livro, ela também participou de um livro aí. Creio que ela vai estar falando pra gente. Eu vou perguntar também para ela falar um pouco mais. Vamos aproveitar e encaminhar a live enquanto ela vai chegando, a minha convidada e os demais participantes também. Vai ser bênção. Tem que encaminhar, gente, porque o Instagram não entrega. Continua tendo problema, muita gente falando que às vezes não aparece, que eu estou ao vivo. E tá bom, né? Vamos fazendo conforme a gente pode. Olá, Sônia, buenas noches, bienvenida. Sônia aí já participou de uma live aqui com a gente, também foi uma bênção. O testemunho dela está lá no YouTube. Você que perdeu todas as lives, eu subo lá no canal no YouTube, fica disponível lá, você pode acompanhar também. Deixa eu só colocar aqui, gente. Beleza. Aqui, pin. There you go, perfect. Ok. Chamar o pessoal aqui, eu vou encaminhar. A gente tem aqui vou encaminhar para o pessoal da igreja, mas o pessoal tá tudo em aula hoje. Mas tá bom, vai ser uma bênção. Quem tiver que participar, vai participar hoje, né? Sempre uma bênção tem sido essas lives de terça-feira. Ok? Vamos lá. Ó, já encaminhei para uma galera aqui. E é isso. There you go. Mandar. Chamei 10 pessoas, hein? Gente, tô esperando minha convidada. Tô esperando ela entrar também, já enviei para ela, tá? Mas é isso. Bom, uma atualização aí para vocês. Eu tô vendo a Mari rapidinho. Os devocionais, gente. Eu tive que dar uma pausa nos devocionais, tá bom? Nada muito sério, porém por motivos de saúde eu tive que parar os devocionais. Mas em breve nós vamos retomar, tá bom? E vai ser uma bênção. Opa, vim aqui, irmã Laura, já vou aceitar aqui. Já aceitei, deve estar carregando, já aparece aí. Deu certo? Deu certo! Paz, minha irmã, tudo bem? Na paz, meu amigo, graças a Deus. Que alegria tê-la aqui conosco. Bênção de Deus. Deus abençoe por ter aceitado o convite, tá? Eu estava falando pro pessoal a respeito do meu livro.
mas você também participou de um livro. Você tem ele fácil aí para você mostrar, para você falar Tenho também? sim, tenho sim, Caio. Deixa eu só pegar aqui. Tá, pega lá que aí você também já fala pro pessoal ao longo da nossa live, tá bom? Gente, essa é a nossa querida irmã Laura Santos. A gente vai conhecer um pouquinho mais dela hoje, tá bom? Vai ser bênção. Pegou aí? Eita aí, ó. Eita glória forte. Bom, gente, vamos começar então, né? Tá aqui recebendo hoje primeiro de tudo, a irmã Laura Santos. Mas ela vai se apresentar pra gente. Irmã Laura, conta um pouquinho pra gente quem é você. Você é escritora, você é missionária, você é evangelista, você é profeta. Conta um pouco pra gente. Se apresenta um pouquinho pra gente, de onde você é. E a gente vai desenvolvendo aqui, deixando o Espírito Santo nos guiar nessa noite. Amém? Amém, gente. Muito, muito que boa noite a todos vocês. A paz também a todos vocês. Gente, sou a Laura, mais conhecida como Laura Santos, né? Sou mãe, sou esposa, sou filha, sou nora, missionária, psicoterapeuta, terapeuta especializada em mulheres, terapeuta especializada em casais. E também escritora, palestrantes, terminando a formação MBA. Eita, Estamos glória. aí nessa caminhada para a glória de Deus. Benção, benção, benção. Gente, para quem não sabe, né, eu até compartilhei nos stories, eu fui impactado grandemente pelo testemunho da irmã Laura lá no Crente Podcast. Foi assim que eu conheci ela. Ela contou ali, né, em profundo, com riqueza de detalhes, vamos dizer assim. Quando eu subir essa live aqui lá no YouTube, eu vou deixar o link também para você acompanhar e assistir esse episódio, onde ela contou um pouquinho do testemunho dela. Mas hoje, se a irmã puder contar aqui para a gente também, irmã Laura, conta um pouquinho aí do seu testemunho, da sua caminhada com Jesus. A irmã vem de um berço cristão, de um lar cristão. Conta um pouquinho para a gente, deixa o Espírito Santo te guiar. Amém, gente. Nossa, que bom estar aqui contando um pouquinho da minha experiência, né, para vocês. Muito feliz, Caio, muito feliz mesmo. Gente, o Caio, eu me simpatizei com ele desde a primeira vez, né? Ele ficou impactado ali com o meu testemunho no Cante Podcast. Olha, Falando gente, nisso, só rapidinho, te interromper rapidinho, irmão Laura. O meu episódio vai subir no dia 11 de dezembro. Então, semana que vem vai ao ar com a minha participação lá no Crente Podcast também. E quando eu tiver, eu vou comunicar para vocês. Mas vamos focar aqui na irmã Laura. Boa noite, Leandro Barba. Bem-vindo, meu amigo. nossa, Caio, eu fiquei feliz. Eu falei, quando eu vi, eu falei, meu Deus, o Caio também terminou. Gente, que bênção. É muito bom, gente, a gente poder usar essas ferramentas para propagar o evangelho, né? Cada um com sua experiência, cada um com seu conteúdo, mas ali propagando o evangelho. Fiquei muito feliz mesmo. A minha jornada, gente, é uma jornada difícil, Com J maiúsculo, né, meu irmão? mas glória a Deus por isso. Com Cristo no caminho, eu consegui ressignificar muitas coisas na minha vida, né? Me converti, não vim de um lar cristão. Foi muito difícil os meus pais me aceitarem, né? Na caminhada, foi muito difícil mesmo meus pais me aceitarem na caminhada, mas foi tudo ali um aprendizado, né? Eu tive que aprender a ressignificar muitas coisas para eu poder entender. Na verdade, assim, tudo que aconteceu comigo, Carlos, desde aquele testemunho, né? Até então, foi tudo para cumprir um propósito. Aí você vai falar, poxa, mas que Deus é esse que... A Bíblia vai dizer que ele confunde as coisas, né? Os entendidos, né? Exatamente. Né? Nosso Deus, ele faz umas coisas extraordinárias, que a gente vai olhar para dizer, nossa Deus, mas precisou de fazer tudo isso? Mas com ele é assim mesmo, né? E foi tudo para eu poder chegar até aqui hoje, né? Foi tudo para eu poder entender os propósitos dele, para eu aprender também a lidar com vários tipos
de situações. Não foi fácil para mim, gente. Hoje eu tenho 45 anos de idade, mas eu vim para o Evangelho, eu tinha 19 anos de idade, né? Fiquei ali no mundo, porém nunca pude aprontar, não, entendeu? Sempre fui uma pessoa muito tranquila, sempre fui muito de estudar, pouco relacionamentos, sempre fui muito reservada. Mas vou falar para você, a caminhada, a princípio, foi muito difícil. Os 3 primeiros anos foi complicado, o 7º foi quase impossível. Uau, os 7 anos ali, né? Tem um segredo, né, irmã, desses 7 anos. Tem um processo, né? Tem, Tem um Caio. segredo aí dos 7. Meu, foi uma coisa assim, Deus fez um negócio muito louco comigo. Falei, meu Deus do céu. Hoje eu só sei ser grata ao Senhor. Só sei ser grata mesmo ao Senhor. Tudo que eu faço ainda é muito pouco, pelo que o Senhor fez por mim, né? Muito pouco mesmo. Eu me lembro, foi tão difícil, Caio, o meu primeiros anos de cristianismo foi só perseguição, Da perseguição. sua família, se lembrar da sua família. E isso, né? Não podia cantar que eu estava afrontando, não podia pegar a Bíblia que eu estava afrontando, tudo era motivo de guerra. Nossa, olha, eu louvo a Deus porque Deus nunca me desamparou e sempre colocou pessoas no meu caminho, né? Pessoas no meu caminho. E quando eu quis, e quando É eu quis poderoso. sair, muito importante isso, e quando eu quis sair de casa, Deus preparou um amigo, né? Ele falou, não sai daí, fica aí. E eu chorando, dizendo, não estou aguentando, muita pressão, muita humilhação, está muito difícil para mim. Ele falou, fica aí, porque Deus tem um plano com você. E o adversário quer tirar você de campo, porque ele sabe que você é uma potência nas mãos do Senhor. Então fica aí. Eu falei, mas eu não vou aguentar. Ele me ajudou muito em oração, muito. Foi um amigo assim que orava comigo, ia para as campanhas comigo. Minha, ele era, ele chegou primeiro que eu no Evangelho, já tinha mais tempo do que eu, então ele entendia o que estava passando, né? Sim. Porque até então tudo era novo para mim, né? Tudo era uma coisa nova, né? Eu não sabia ainda, estava apaixonada por Cristo, eu só conseguia ver Cristo, tudo para mim era Cristo. Aquele primeiro amor, né, que a gente fala, né? Isso, então assim, né? E um monte de coisa, Caio, acontecendo ao mesmo tempo, né? É, essa paixão por Cristo, é a perseguição, as humilhações, né? As humilhações. E chegou uma época que as coisas foram ficando apertadas lá em casa, Caio, né? Apertada lá em casa. E Deus preparou situações assim que eu falei, meu Deus, e agora, Senhor, né? Vai na frente, né? Meu pai, o sonho do meu pai, Caio, era que nós todos trabalhássemos, sabe? O sonho do meu pai era esse, eu contei isso daí lá no podcast, né? O Sim. sonho do meu pai, gente, Irmã Laura, vamos fazer o seguinte, então, pessoal. Eu estou sentindo aqui no meu coração, porque o testemunho dela é um pouquinho longo, é lindo. Então, vamos fazer o seguinte: aqui, vamos focar, irmã Laura, naquilo, na sua caminhada com Jesus, né? O depois. Se você quiser saber com profundidade de detalhes o testemunho dela, você vai entrar lá no canal no YouTube. Eu também vou postar aqui no Instagram o link para você assistir o episódio completo da irmã Laura lá no Crente Podcast. Pode ser assim, irmã Laura? perfeito, Benção. Benção. Porque perfeito. eu já queria pedir, né? Saiu um pouquinho aqui do planejado, mas eu vi aqui as palavras da irmã Suzy aí, pedindo oração. Sou nova convertida. Eu não sei se vocês se conhecem, mas ela falou que já assistiu o seu testemunho por 3 vezes lá no Crente Podcast. E ela está falando que ela é sozinha na fé. E a pastora da igreja rejeita ela igual a mãe dela fez, né? Não sei se Meu algo que a irmã Deus pode do céu. falar aí para ela, direcionado para ela. Minha irmã, deixa eu ver aqui, Caio, peraí, eu não estou conseguindo ver. Aqui, ó, tá um pouquinho para cima, ela colocou o comentário aqui, ó. Orem por mim, sou nova convertida, Ah, não isso, está isso, fácil. Apareceu? apareceu. Ah, benção, benção. Oh, minha linda.
Você está na live certa, né? Minha amiga, você não está sozinha nessa não, viu, Suzy? Tudo é uma experiência, né? A Bíblia fala bem claro, né? Os que semeiam em lágrima voltarão trazendo consigo seus mundos. Hoje você está chorando. Pode chorar, pode se sentir abandonada, vai se sentir sozinha. Mas sabe o que é tudo isso aí, minha amiga? É Deus te preparando. A gente não, é que assim, na verdade, você não está entendendo agora, né? Mas lá na frente você vai entender. Né? Tudo é isso, Suzy. É Deus te preparando para algo maior. Né? Então a palavra que eu tenho para você é seguir em frente, não perca o ânimo, não perca o foco. Ó, foco no processo para viver o propósito. Amém, amém. Se eu puder adicionar né, algo que a irmã já falou, eu até deixei aqui, porque durante sua participação no Crente Podcast, a todo tempo a irmã estava com a Bíblia na mão. Essa daí. Então, irmã Suzy, se eu puder dar um conselho para a irmã, né? Por mais que o mundo inteiro te rejeite, né? A sua mãe, no caso, então hoje a irmã fala aí da sua pastora, mas a esperança e o seu amor tem que estar em Cristo, em Deus. E como nós temos esse relacionamento com Ele, né? Através das Escrituras, da palavra, o Cristo, né? O Deus revelado, a revelação está aqui. Então você tendo essa relação, esse relacionamento, a senhora vai ver, né, Ele falar contigo, as Escrituras falam conosco. Então a irmã vai entender que por mais que o mundo inteiro, sua família inteira te rejeita, mas o teu pai não te rejeita. Né? Se hoje a irmã falou que é nova, perdão, se a irmã fala que é nova na fé, é porque a irmã já aceitou, já confessou Ele como seu único suficiente Salvador. Então a sua vida já é dele. Então ele já te encontrou e isso é o mais importante. Amém? Ó, isso aqui, ó, tá bom? Suzy, isso aqui que me manteve de pé até hoje. Ó, fala. Alimento, a espada, escudo, É tudo, Suzy. Deus vai dar vitória, tá bom? Depois, Caio, eu vou passar meu contato para você, tá bom, Suzy? Tá? Top. Tá? Pra gente ir conversando, trocando algumas experiências. Às vezes tem coisas que tá travada aí na sua vida, até espiritualmente você não consegue entender. Talvez se abrindo, conversando. Porque tem coisas que a gente precisa pôr para fora, né, Caio? Tem coisas que a gente precisa. Talvez você está enfrentando aí sozinha, sem saber o que fazer. Verdade. Né? E a irmã tem experiência, né? Até mesmo capacitada hoje profissionalmente para poder estar ajudando ela, né? Irmã Laura, então conta um pouquinho pra gente, passado esses 7 anos aí de dificuldade, de perseguição, né? Talvez a irmã até chegou a pensar em desistir. O que foi que aconteceu? O que foi essa chave, esse momento da virada aí na sua vida, na sua caminhada com Cristo? Ah, boa pergunta, Caio. O livramento que Deus me deu. Uau. Entendeu? Ali, né, dentro do testemunho mesmo, aquilo virou tudo para mim, Caio. Né? Virou. Aquela luz que raiou ali naquele ambiente, né, onde aconteceram os fatos, e ali eu olhei e falei, não, foi o próprio Senhor mesmo que se apresentou ali, falou assim, aqui não. Dali para cá, dali em diante, eu comecei a perceber que realmente, gente, Deus tinha um propósito comigo, que realmente Deus estava me dando um livramento para algo maior, e que ali já estava provando que eu não estaria sozinha. Então, ali foi uma virada. Ali foi quando eu passei os processos, foi vindo mais processos, mas aí eu fui já aprendendo, entendendo, compreendendo. Senhor Deus me curou dos traumas, curou minhas feridas, sarou minhas feridas, né? Porque Ele é um Deus que sara. Sarou as minhas feridas. E ali foi uma virada mesmo. Tipo, eu olhei assim para mim e falei, não, realmente Deus tem algo comigo nessa terra. Porque o livramento que Ele me deu
que nem quem pegou meu caso ali não entendeu nada, né? Não, mas eu já estava entendendo tudo ali. Deus falou, filha, agora você vai começar a entender quem eu sou, o que eu vou fazer e por que eu te livrei. Glória a Deus. Glória a E Deus. aí foi quando eu me entreguei mesmo para ele, para a obra, não me importei mais. Eu comecei a entender, Caio, que a questão dos meus familiares, eu comecei também a entender que a minha luta não era contra ele, mas era contra quem estava dentro deles. Nossa luta não é contra a carne, né? Então eu comecei a lutar de forma diferente, Caio. Caio, eu vivi experiência, gente. Se eu contar aqui, nós vamos ficar fio a horas falando, né? Mas eu vivi experiências maravilhosas a partir do momento que eu comecei a entender que minha luta não era contra eles. Enquanto eu estava lutando contra eles, eu estava perdendo meus valores, enquanto eu estava lutando contra eles. Quando eu comecei a entender que aquilo que Paulo escreve ali em Efésios capítulo 10, que a nossa luta não é contra a carne, mas contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, então comecei a vencer, eu comecei a buscar mais, eu comecei a orar mais, comecei a entregar mais, comecei a me dedicar mais, comecei sabe, a me conectar mais com Deus. Caio, eu fui vivendo coisas extraordinárias de, de ver anjo, sabe, dentro da minha casa, de ver o cuidado de Deus, né? As humilhações pararam, o respeito, sabe? Comecei a ser respeitada, a ser vista como serva de Deus dentro de casa, né? Comecei a ser vista como serva de Deus dentro de casa, na minha família. Eu comecei a ser, as coisas foram mudando a ponto de minha mãe olhar, a ponto de eu viver uma experiência e minha mãe falar assim, realmente, Deus é com essa menina. Glória a Deus. Uau. Né? É do que está nele, né? A boca testificar daquilo que está em você, né? É Meu, reconhecer verdadeiramente, né? Aquilo que fala que todo joelho, né? Debaixo do céu há de se dobrar e há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. você tem ideia, Caio? Houve uma situação e foi o 7º ano, meu, foi maravilhoso essa experiência, né? E eu sempre na minha constância, porque eu sempre gostei de orar, eu sempre fui muito determinada, né? Eu sempre gostei de orar e na minha constância em oração, eu me lembro como se fosse hoje, Deus falou para mim assim, filha, essa humilhação não acaba hoje. Quando você ouve Deus falar assim para você, ó, essa humilhação acaba hoje. Aí eu fui pro círculo de oração à tarde orar. E lá orei ao Senhor. Em seguida, o meu sobrinho subiu a rua para a igreja me chamar. E ele entrou na igreja, a irmã me chamou, ó, teu sobrinho está te chamando. Aí eu fui lá para fora da igreja para ver. Aí ele falou, tia, vamos lá para casa, tia. A avó tá lá, dizendo que a casa tá cheia de bichos, cheia de demônios, cheia de coisas terríveis. E ela tá te gritando, e eles falaram para ela não chamar teu nome, para ela não chamar teu nome. Aí eu, na mesma hora, Deus falou assim, ajoelha aí na igreja, ajoelha mesmo, e eu vou na frente. Essa experiência foi maravilhosa, Caio. Aí dobrei os joelhos, orei para ele, Senhor, obrigado. Vai na frente, Senhor. Eu desci a rua para ir para casa, meu sobrinho desesperado, e eu, não, filho, não vamos desesperar, não. Já sei quem está lá e quem está comigo é maior. Ai, Caio, que experiência maravilhosa. Que experiência linda. Cheguei em casa, abri a porta, levantei aquela oração poderosa, expulsando todo o mal, sabe? Aquela oração com poder, com ousadia, com autonomia, cheia do Espírito do Senhor, invadiu o ambiente. Minha mãe olhou para mim e disse, filha, a partir de hoje, meu Deus, o que é isso? Eu vi um ser de branco na sua frente, uma espada reluzente na sua frente. Quem era esse, filha? Eu falo, mãe, esse era o Jesus Cristo, mãe. O Espírito Santo, mãe. E ela falava, meu Deus, filha, seu rosto reluzia como uma lua. Eu falei, mãe, é o Espírito Santo, que poder, que autoridade, filha. A partir de hoje, você pode cantar aqui em casa.
A partir de hoje você pode ler a Bíblia aqui em casa. A partir de hoje você tem. Ela falou assim: eu não vou ser crente, não, viu? Mas a partir de hoje eu te dou toda a liberdade. E ali foi uma virada. Eu falei: meu Deus, né? Faz uma vitória, né? Que bênção, que bênção. E as coisas começaram a melhorar, sabe? As coisas foram começando a. Porque eu precisava entender que a minha luta não era contra ele, né? A minha luta era contra quem estava nele. Então, fui entregando e Deus me deu uma vitória muito linda. Aí eu tive paz, eu comecei a ler a Bíblia em casa, não era mais incomodada, não ficava mais chateada, não tinha mais aquelas chateações. Porém, novos desafios iam vindo, que é normal. Nossa vida é É igual videogame, né? Você vai passando de fase. exatamente, né? A gente vai passando de fase, né? De Uma pior que a nível, de outra. nível, né? É passando de nível, né? Até chegar no nível onde precisa chegar. Por novos desafios, novas conquistas. Mas, Caio, assim, é, foi uma caminhada de muita dor, mas hoje eu olho, eu falo, caminhada com dor, mas regada de propósito, sabe, né? Caminhada de dores, mas regada de propósitos. Então, hoje eu tô sorrindo porque Cristo mudou a minha vida, né? Mudou os meus pensamentos mesmo, né? Me ensinou a lidar com, a, com o sofrimento, com a dor, com os desafios, né? E hoje eu me olho diante de várias mulheres, né? Palestro para as mulheres, lidero também grupo de mulheres, e hoje eu me olho e falo, meu Deus, muito obrigado, foi preciso, né? Por isso que eu aconselhei a nossa irmã Suzy Cristiane nisso, porque tem coisas que é preciso a gente passar, né? É que a gente não pode falar daquilo que a gente não sabe, né? Daquilo que a gente não. Exatamente, Né? né? Então hoje a irmã tem um conselho para dar. A irmã venceu na oração, na entrega, na busca, no jeito de oração, na leitura da palavra, né? Exatamente, tá? Então tem coisas que a gente e é coisas que a gente não vai fugir. A gente não vai conseguir. Uma vez que você disse sim para Cristo, tem coisas que a gente não vai conseguir fugir. Você lembra daquele discurso, gente? A gente vai falando aqui, Deus está dando a palavra para nós. Lembra daquele discurso, Caio? Aquele discurso que, um discurso difícil. Jesus está conversando com seus discípulos, um discurso difícil. Aí foi saindo um, foi saindo outro. Aí Jesus falou para os discípulos, se vocês quiserem ir, também pode sair. Aí Pedro falou assim, Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então, assim, não tem. Salmos também vai dizer, né? Salmos vai dizer também, ó, se eu for para o Seol, lá o Senhor está. Não tem como fugir. A partir do momento que você disse sim para ele, não tem mais como fugir dele, né? E o meu, eu cheguei a esse testemunho porque eu quis fugir do propósito. Eu quis fugir, né, do que Deus queria para mim. Aí Deus preparou uma situação dolorosa, que Caio depois vai colocar aí, né, Caio? Né? Sim, vou Uma colocar lá situação no dolorosa. canal, gente. Vocês que chegaram aqui agora, essa live vai estar lá no meu canal no YouTube e eu vou colocar também o link, tanto do Instagram da irmã Laura, quanto o link da participação dela no Crente Podcast. Exatamente. Então, tem coisas, gente, que nós vamos precisar passar, enfrentar, porque Deus está olhando você lá, um pregador, um evangelista, um presbítero, uma missionária, uma líder. Deus, né? Então, ele vai fazer a gente forte para estar lá, né? Forjar, né? Forjar. E isso, para forjar. E como tem sido, né, para a irmã, depois de todo esse processo de cura, de todo entendimento também dos seus traumas, ressignificação, como que começou esse ministério aí voltado para mulheres, né? Como é que foi? Foi alguém que Deus colocou no teu caminho? Foi através dos estudos? Conta um pouquinho para a gente. Sim, é, eu fui convocada pelo Ministério da minha igreja para abrir um departamento com as mulheres do Ministério Regional.
regional, de toda a Zona Leste, eu sou de São Paulo, Zona Leste, né? E o nosso ministério tem esse trabalho com mulheres. E fizemos um culto só com as mulheres, para ver se ia dar certo, para fortalecer já a ideia, o ministério mesmo, né? E Deus usou uma pastora Patrícia, né, que faz parte da mesma convenção da gente, e ela pegou e falou que me via com muitas mulheres, ensinando muitas mulheres, treinando muitas mulheres, me via no ministério de mulheres, né? E eu falei, poxa, eu sou muito assim, gente. Eu sou muito de ouvir o que Deus fala, só que eu procuro fazer, me preparar para aquilo que Deus falou. Por exemplo, quando ele falou de mulheres, né? Eu falei, meu, o que eu preciso fazer? Fiquei 6 meses bolando, pensando, me pensando em fazer o quê para fazer isso acontecer. Porque eu gosto assim. Se Deus falou, vai acontecer, mas só que eu também tenho que fazer a minha parte, né? Eu tenho que fazer a minha parte. Aí eu conheci a FATEB, né? A FATEB. Aí eu olhei lá, psicoterapia cristã, aí já gostei. Falei, pô, vou fazer esse curso. Caio do céu, amei. Tratou muitas coisas em mim, foi uma maravilha, maravilha. Aí fui só melhorando. Aí quando eu fui, sabe quando você tá vendo assim, Deus só dando um joia pra você assim? Ah, tá As joia. coisas vão clareando, os caminhos vão se abrindo, né? Sabe? Aí as caminhos foram se abrindo, aí eu falei, vou seguir por aqui, né? Aí fui fazendo grupos aqui, tendo grupo de terapia, hoje eu tenho um projeto na Mesa com Jesus, e o projeto Reavivar também, que foram as mulheres que fez o curso comigo. Aí eu fui vendo que Deus foi só ampliando, usando aquilo mesmo, sabe? Fui vendo que Deus, realmente era isso que Deus queria que eu fizesse. Falei, meu, realmente é isso que eu quero, né? Realmente é isso que eu quero, né? E eu fiquei super maravilhada, né? E hoje eu estou nessa caminhada já com essas mulheres, já tem uns 3 anos com elas, né? Vou fazer uns 3 anos já com elas. E eu tô só cada dia mais me aprimorando nisso, né? Essa área nunca para de Nunca aprender, né? para, nunca para de aprender. Nunca para, Caio, nunca para, né? E eu precisei ser forjada para poder chegar até aqui. Né? Até mesmo ser testemunho do que eu enfrentei, da violência sexual que eu enfrentei. A gente vai pegando tudo isso e trazendo para hoje, para agora, para o momento. Como ressignificar o trauma, como agir diante de traumas, como sair dele, né? Caio, eu me sinto uma pessoa bem, tenho muito ainda que aprender, a nossa vida vai ser sempre, mas eu já pude realizar muitas coisas, né? Como isso aqui, né? Que chegou aqui, né? Conta um pouquinho pra gente, então, já fala do livro aí, irmã. Conta pra gente, por E favor. tudo isso a partir de experiências, de vivências, né? Com a Espírito Santo de Deus, né? Experiência que a gente vai vivendo com Cristo, Deus vai fazendo, levando a gente mais perto do propósito dele. Aí eu fui convidada, né, para fazer parte de uma coautoria de um livro, e eu falei, eu quero. A chama ardeu na alma, no coração. Caio, não tinha. Caio, se eu contar para você como é que foi feito esse livro, você vai dizer, uau, Laura, não Conta, acredito. conta pra gente. Eu não tinha R$ 1, estava desempregada. A oportunidade veio, bateu a minha porta. Eu estava na minha cozinha lavando louça e o Espírito Santo de Deus falando comigo. Tinha recebido a proposta. Falei, Senhor, eu quero muito, mas eu não tenho dinheiro. Não tenho condições, estou desempregada, faltando algumas coisas em casa. Né? Falei, Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho condições. Liguei para uma amiga, né? Ela tinha condições melhores do que eu. Ofereci para ela, ela disse, não tenho interesse agora. E o Espírito Santo de Deus falou comigo, eu lavando minha louça. Por que que você passa para outro a oportunidade que é sua? Né? Por que que você passa para outro a oportunidade que é sua? E eu comecei a chorar e falar em mistério com Deus. Falei, Senhor, mas eu não tenho. E Deus falou comigo assim, filha,
Dá o passo que eu dou o chão. Uau. Glória a Deus. Caio, mesmo assim. Dá o passo que eu dou o chão. Eu falei, Senhor, mas como? Ele falou, eu já te dei estratégia. Eu não vou te dar estratégia, eu já te dei estratégia. Caio, eu tinha apenas R$ 36 no Pix. Meu Deus. R$ 36 no Pix. Fui lá, fiz uma rifa, fiz uma rifa, fiz uma rifa, coloquei nas redes sociais, Facebook, Instagram. Caio, em 2 semanas eu paguei a editora à vista. Glória a Deus. Aleluia. Isso aqui eu já ter corte dessa live aqui, eu já vou mandar para um amigo. Eu falei com ele hoje. Hoje ele falou, irmão, ele está escrevendo o livro. Ele falou, irmão, eu não tenho condições nenhuma. Tenho o desejo de lançar o livro, mas não tenho condições. Aqui já veio a estratégia. Essa live já vai render fruto. Sim, aí eu fiz a rifa e comecei a escrever um pouquinho da minha história aqui, do testemunho também, aquela coisa toda, né? E nasceu a criança, né? Glória a Deus por isso. Mulheres escondidas, mas escolhidas por Deus, né? É um livro que reúne histórias de mulheres poderosas, né? Que mesmo enfrentando rejeições, dores, silêncios profundos, descobriram que estavam descobriram que estavam preparados para um propósito de Deus. Então, essa é a finalidade de mostrar o livro. E, Caio, e pasme você, viu? Até para a Bienal do Livro, Deus me levou. Eita glória! Esse Deus é tremendo. Eu vou chegar lá um dia, em nome de Jesus eu chego lá. Caio, fui para a Bienal do Rio, do livro no Rio de Janeiro. Foi uma emoção imensa. Fizemos o lançamento lá, né? O lançamento lá. Gente, eu comecei a viver assim, mas também eu precisei me permitir destravar muitas coisas, né? Comecei a crer no meu potencial, porque o inimigo, às vezes, ele vem colocando dúvidas, né? Ele vem querendo trancar a gente, nos nossos medos, as nossas preocupações. Por exemplo, eu poderia olhar e falar assim, eu não tenho condições e não tentar nada, né? Porque o inimigo ele quer isso, gente. Ele quer que a gente fique estagnado e não tente nada, até não conseguir mesmo, né? Mas quando Deus falou para mim assim, dá o passo, que eu dou o chão, eu falei, ah, não, Senhor, aí você está me desafiando, Senhor. Era aí que eu vou dar esse passo. Eu só não sabia que eu iria conseguir fazer em 2 semanas. Cara, em 2 semanas eu paguei a editora à vista. Glória a Deus. Uau. Né? Se a irmã puder, você poderia abrir para a gente qual foi o valor? Foi R$ 1.200. Uau, glória a Deus. Em 2 semanas. Do nada. Assim, Do nada, Jesus fez tudo. Jesus fez tudo. Né? Glória a Deus. Então, assim, a gente tem que. Eu aprendi a ser forte, Caio. Deus me ensinou a ser forte. Né? O que, que é. O que, que é isso diante de tudo que Deus já fez por mim? Né? Eu olhei assim e falei, Senhor, eu não tenho condições, faltando leite em casa da criança, passando uma dificuldade tremenda, mas Deus foi tão fiel, cuidou de mim de uma forma extraordinária, fez sobrar dinheiro, fiz compra para minha casa, né? E assim, eu costumo dizer que eu posso ter o meu trabalho, Caio, mas eu vivo da fé, vivo pela fé. O justo viverá pela fé, né? É bíblico. Eu sou totalmente dependente de Deus, Glória a né? Deus. A minha vida ela segue no padrão da dependência de Deus e até aqui tem me ajudado o Senhor. Até aqui o Senhor tem me ajudado, para a glória de Deus. Glória a Deus, minha irmã. E quem quiser, né, tem algumas mulheres, algumas amigas aqui que estão online, que já adquiriram o meu livro, se elas quiserem também adquirir o seu, tem algum link, como é que faz? Tem que entrar em contato com a irmã? Sim, entre em contato comigo. Caio, está vindo também o próximo livro, tá bom? Eita, glória a Deus. Mentes Curadas Florescem, né?
uma bênção. É ele que está vindo aí, já vai vir. Eu quero mais trabalhar ele do que esse aqui, que ele também ele tem ferramentas poderosíssimas, né? Ferramenta como vencer o trauma, como vencer o medo. A gente traz ali cada mulher falando de uma experiência e junto trazendo uma ferramenta de autores dentro da psicanálise que vem para fortalecer a ideia para trazer mais riqueza de detalhe como vencer aí os traumas. Então, o livro Mentes Curadas Florescem, ele vem tratando sobre isso. Entendi. Então, você aí, ó, as meninas que estão aqui, que me seguem, que ainda não segue, segue a irmã Laura aí, manda uma mensagem para ela e ela vai dar maiores detalhes. Você que está assistindo gravado também, ou aqui no Instagram ou no YouTube, o link do Instagram da irmã Laura também vai estar no YouTube para você seguir e entrar em contato para ter maiores informações a respeito do livro, tá bom? Laura, glória a Deus, glória a Deus. Estou aqui impactado ainda, né? Eu tô escutando a irmã falar, mas eu estou voltando lá no testemunho. Então eu tô impactado duas vezes, né? Mas glória a Deus. Inclusive, semana que vem, o Rafa vai estar aqui. O Rafa vai ser o meu convidado. O Rafa do Crente Podcast vai ser o meu convidado. Já fica aqui o convite para a irmã estar junto com a gente acompanhando também, tá bom? E hoje, como que tem sido, né? Então a irmã congrega hoje, onde que a irmã congrega? Quem quiser saber mais sobre esse seu trabalho, se alguém quiser te levar para alguma palestra, para mulheres, alguma coisa, conta um pouquinho para a gente aí do seu ministério. Sim, gente. Deixa eu falar sobre o projeto Na Mesa com Jesus. O projeto criei, Deus bradou, colocou no meu coração, umas mulheres aí abençoadas, que tem a mesma loucura que eu, apaixonada por Jesus, por impactar mulheres, porque eu gosto desse negócio, viu? Eu gosto desse negócio, né? Ô, Caio, eu sou colérica, né? Então, o colérico, ele tá para impulsionar mesmo, né? Então, eu gosto de fazer as coisas acontecer. Fazer acontecer, é isso aí. Fazer acontecer. Esse projeto, gente, eu estou fazendo ele também online, tá bom? Pelo Google Meet também. A gente tem semanas aí que entra 40, 50 mulheres, né? O que a gente faz, Caio, dentro desse projeto? A gente trabalha mais a Bíblia, mas traz uma visão mais analítica, psicanalítica. A gente fala coisas que não dá para o pastor falar dentro de uma congregação, de uma reunião, entendeu? Sim. Não dá para o pastor falar dentro. A gente fala sobre esses assuntos dentro da palavra, usando a palavra. Gente, é muito top, é muito bom, né? Já estou 1 ano e meio com esse projeto. Teve mulheres que mudou pensamento, mudou mente, mulheres que saíram de relacionamentos abusivos, que viviam em relacionamentos abusivos, mulheres que viviam debaixo de humilhações, hoje já vive uma vida mais vive uma vida um pouco melhor. Então, o projeto tem ajudado muitas mulheres, né? A vida livre, né? De liberdade. Isso. Faço parte também do projeto Reavivar, que ali são só terapeuta mesmo, que estudaram comigo, psicanalista, né? São bênção, gente, bênção de Deus mesmo. E a gente faz uma vez por mês, a gente faz nosso culto profético. Uma bênção, cara. Uma bênção de Deus mesmo. Encontro com mulheres, ali a gente oferece o quê? Palavra não só espiritual, mas também emocional. Tá? Cura interior. Então, é uma bênção. A gente tem uns projetos muito legais aí para agregar o Ministério Feminino, tá? No Ministério Feminino. E eu vivo isso, né? Eu vivo para isso, vivo isso. Eu amo porque eu acredito, não é menosprezando vocês homens, tá bom, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu acredito muito no poder, né, do Ministério Feminino, né? Vocês homens vieram de uma mulher. Tudo bem, o genitor é um homem, mas nasceu de uma mulher. Então, eu acredito muito no poder, né? E não tem nada melhor do que a gente ver uma mulher com autoestima elevada, espiritualmente também,
vencendo as batalhas, entendendo os conflitos. Nossa, agora aqui fui no profundo, hein, gente? Vencendo as batalhas, entendendo o conflito, se entendendo, se amando, né? Vivendo o propósito de Deus. A minha intenção dentro dos trabalhos femininos é esse, levar as mulheres, né, a entenderem qual é o propósito, a se conectarem com Deus e com o seu propósito. É importante, né, no lar, por exemplo, numa família, né, o homem saber o seu papel como sacerdote, como líder. Porém, uma mulher virtuosa, né, uma mulher que edifica, ela tem até mesmo esse poder, né, de, quem sabe, através da oração, da intercessão, do poder dela como uma mulher virtuosa, também de transformar o ambiente dessa casa, né? Então, a mulher realmente uma mulher transformada, fortificada, forte, sabendo a identidade dela em Cristo, o papel dela como mulher, com certeza é sobre uma geração, né? Nossa, cara, você falou tudo, sustenta tudo, gente, sustenta tudo. Por mais que a Bíblia vai dizer que o homem, ele é cabeça, lógico, né? Mas a cabeça precisa da estrutura, né? A estrutura é a mulher, né? Que tá ali, pode perceber no relacionamento, mesmo que é sempre. A gente sabe que tem aquela questão desequilibrada, mas porque ainda não entende qual é o papel, ainda não compreendeu qual é o papel dela, porque a gente sabe que existem mulheres e mulheres, né? Mas nada do que um bom treino, né? Bom treinamento para trazer essa estrutura para a cabeça do homem. Benção. Glória a Deus. Glória a É Deus. benção, Caio, benção, Minha benção. irmã, encaminhando aqui já para o final da nossa live, o tempo passa, voa demais. É sempre um prazer, né, te escutar. Glória a Deus. Se a irmã, vou deixar esse tempo aqui para a irmã ministrar algo aí, não só para as mulheres, principalmente para as mulheres, mas não só para as mulheres, mas todas aqui que estão ao vivo, os demais que vão assistir gravado. Algo que o Espírito Santo ministrar ao seu coração aí, e depois a irmã pode já encerrar também. Claro, quem sabe deixar uma oração também para a gente vai ser mesmo. Amém, gente. Amém. É muito bom estar aqui nessa live, né? Já estamos aí caminhando para o fim. Eu quero deixar apenas, né, uma mensagem, né, para vocês aqui. Ouçam a voz de Deus com detalhes. Amém? Ouça a voz de Deus com detalhes. Né? O processo é doloroso, mas o processo é honroso. Né? Eu sei que cada um de vocês, seja homem ou mulher que está aqui, está vivendo um processo. Né? Ainda mais nesse mundo louco que a gente está, de ansiedade, todo mundo preocupado, é a vida financeira, às vezes é o casamento que está abalado, alguma coisa, às vezes é aquela mulher que está sobrecarregada com lar, trabalho, ministério, filhos, né? Então, o processo fica mais doloroso, né? Mas no final, gente, é o nome do Senhor que é glorificado. Amém. O processo é doloroso, mas o propósito é honroso. Amém. Amém. Eu diria glorioso. Isso! Glorioso! Glorioso é para nos honrar. Né? Por quê, Caio? Porque Deus, ele sempre tem o melhor para nós. E outro detalhe, gente. Deus, ele faz a gente passar por esse processo. Ele não fala como vai ser. Ele não fala, ó, você vai passar por isso, assim, 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 né? Ele vai dando as dicas. Quem tem que estar entendida somos nós. Para passar com sabedoria, né? Para passar com inteligência, com entendimento, com tranquilidade, com equilíbrio, né? Com equilíbrio, sem deixar que a ansiedade tome, que o síndrome do pânico tome a mente. Caio, né? Porque às vezes Deus tá ali chamando você para um particular, às vezes Deus está ali chamando você para uma comunhão a mais e você está achando que é outra coisa, né? Aí você está aí entrando num síndrome de ansiedade, síndrome do pânico, né?
Eu te convido você a se conectar com você mesmo, respirar fundo, se conectar com você mesmo e entender tudo isso, né? De forma leve, para você não ter um colapso, né, mental, de forma leve e entender que Deus tem um propósito, gente. E não há enfermidade que Deus não possa curar, né, Caio? Verdade, verdade. Glória a Deus. E a irmã falando aqui, e a minha amiga aqui, a Juliane, ela comentou, né? A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E eu me lembrei dela. Ela esteve aqui algumas semanas atrás, contando um pouco do testemunho dela. E ela contou que ela se sentiu como Elias, né? Por parte de Elias. Ela estava numa caverna desejando mais que a morte, né? Mas de hoje, ela, depois, né, passado tudo que ela passou, curada, ela tem se levantado também. Também Jesus tem usado dela poderosamente nas redes sociais para falar, não só com mulheres, mas alcançar vidas, né? Eu falei muito de Caio. você, Gil. Glória a Deus. Tem momentos, né, gente, que parece que nós estamos numa caverna, né? Tem momentos que a gente olha e a gente fala, meu Deus, né? O que vai ser? Só tá só chorando, não quer se alimentar, problemas, são situações, conflitos internos, né? Conflitos interiores. Às vezes o pensamento só é negativo, mas assim como Deus enviou o anjo para alimentar a alma, porque Elias estava com a alma muito triste. As perseguições, né, gente? Eu também tive assim. Lá, hoje eu sei lidar, hoje eu sei lidar, eu busco, eu oro, me ralo, choro, me acabo, até Deus fala assim, deixa eu atender essa menina aqui. Faz igual Jacó, né? Só solta depois que abençoar. Deixa eu atender essa menina aqui que ela tá me deixando louca, deixa eu atender ela. Aí Deus vai lá e envia o pão, envia a água, ainda fala, não desanima não, hein? O caminho é longo. Muito longa a Ai, sua gente, jornada. se eu pudesse, ficaria aqui horas falando da presença de Deus, da palavra, né, Caio? Que é muito gostoso partilhar, fazer uma live como essa, para, né, fortalecer aí o nosso espírito. A Suzy mesmo entrou aí na live pedindo oração, né? Se sentindo rejeitada, abandonada, sozinha, se sentindo sozinha na caminhada. Aí ouve umas palavras como essa, poxa, vale a pena seguir um pouquinho mais, vou continuar, Deus está comigo, Deus está com ela, Deus está com você, Caio, né? Continue fazendo essas lives aí, continua despertando o povo, né, para a palavra, para o entendimento, que o Espírito Santo de Deus, Caio, te dê sabedoria, ferramentas poderosas. Amém, Caio? Que você seja esse instrumento, use mesmo a internet para realizar o propósito de Deus, né? Para realizar o propósito de Deus na tua vida, porque Deus ele vai realizar o desejo do teu coração, ele vai de encontro aos seus sonhos, seus planos, aos seus projetos que são grandes, né? Você tem sonhos grandes, projetos grandes, né? Isso aqui vai alcançar. Hoje pode ter uma, duas, três, mas isso aqui vai alcançar nações. Você crê nisso? Eu creio, né? Isso aqui vai alcançar nações, alcançar pessoas, né? Pessoas vão conhecer o nome de Deus, de Cristo, pelas lives que você faz, cara. Isso aí é bom demais. É muito lindo esse trabalho. Muito lindo mesmo. Que Deus abençoe sua vida e expanda o seu ministério. Tá bom, Caio? Amém, minha irmã. Você é uma bênção. Deus abençoe. Amém. Esse é o projeto, né? Essas lives que temos feito, por isso o nome Faz de Novo, né? É para que pessoas possam ouvir, ser edificadas, ter a fé aumentada, né? Para que as pessoas possam ver daquilo que Jesus fez na minha, dos meus convidados, possam crer que assim como fez nas nossas, não só pode fazer infinitamente mais na vida deles, né? Amém? Minha irmã, glória a Deus. Antes da gente encerrar, se a gente puder fazer uma oração para a gente. Aqui a Juliane pediu oração pelo avô dela, Barnabé.
está numa situação bem difícil no hospital, mas nós cremos, né, aí que Jesus pode restaurar a saúde dele. Vamos puder fazer uma oração aí, apresentar também o seu Barnabé e para a gente poder encerrar essa live, amém? Amém, gente. Vocês que estão aí na live, aí, liga os pensamentos ao Senhor, né? Crendo, né? A Bíblia vai dizer, gente, né, Jeremias, que Deus é Deus de perto, mas também é um Deus de longe, né? Eu estou aqui do lado da tela, vocês aí, mas o nosso Deus é o mesmo. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, diante, Pai, querido Pai eterno, Senhor, quero apresentar ao Deus a vida das Suzy, Senhor amado, meu Pai, que tem enfrentado aí desafios, meu Pai eterno, Senhor, afrontas, humilhações, Senhor eterno, meu Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, vai de encontro, Senhor amado, meu Deus, a tua serva, Senhor, dando ânimo, Senhor, fortalecendo ela, enchendo ela da graça. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, meu Pai amado, Senhor, alegra a alma dela, o coração, Senhor. Vai, Senhor amado, meu Pai, tirando da mente, Senhor eterno, tudo aquilo, Pai, que não provém, Senhor, de Ti. Meu Deus eterno, meu Pai, vai de encontro, Senhor, ao seu Bernardo também, Senhor. Meu Deus, Tu és um Deus que sara, Tu és um Deus que cura, Senhor eterno, meu Pai. Ah, Pai, com uma palavra, o Senhor Deus, Pai, curou, Senhor amado, meu Pai. Ah, Senhor, aquele que estava enfermo, meu Deus, não há nada impossível. A Tua palavra diz, Senhor, que não há nada impossível que o Senhor Deus não possa realizar. Meu Deus querido, meu Pai, alcança cada homem, Pai, que está nessa live. Senhor, alcança cada mulher também que está, Senhor amado, Pai, nesta live, Senhor. Alcance o Caio também, Senhor amado, meu Pai. Dê livramento para ele, Senhor amado, Pai, vem preparando, Senhor eterno, meu Pai, condições, meu Pai, para ele, Senhor, Pai. Continuar, Pai, fazendo a tua obra, Senhor. Dê saúde para ele. Espírito Santo de Deus, Pai, vai de encontro aos ataques, afrontas, meu Pai, que o teu servo tem enfrentado, Senhor. Realiza os sonhos, planos, projetos, Senhor amado, meu Pai, que arde no coração, Pai, do teu servo. O teu nome seja propagado, Pai. Almas, Pai, pessoas, homens, mulheres, nações, Senhor amado, meu Pai, se unam, Pai eterno, Senhor, às lives, meu Deus querido, meu Pai, e aceitem, Senhor, o teu nome, Senhor, e que o teu nome seja glorificado para a honra e a glória, Senhor, do teu nome. Amém, Caio. Amém. Glória a Deus, minha irmã. Antes da gente encerrar, pessoal, vocês que estão em online, que bênção, que glória, né? Sem palavras para agradecer ao Senhor. Agora é aquele momento onde eu vou tirar os comentários daqui, tá bom? E nós vamos tirar aquela foto que a irmã Suzy vai... Ficou na minha mente a irmã Suzy que pediu oração. A irmã Laura e eu também vamos dar aquele sorrisão bonito. Vamos dar aquele sorrisão bonito. Vocês vão tirar aquela foto, aquela captura de tela, aquele print e vão nos marcar, tanto a mim quanto a ela. E nós vamos repostar vocês nos nossos stories para ficar esse registro desse dia tão especial. Amém? Preparada, minha irmã? Aquele sorrisão lindo que só Jesus pode nos dar? Dando 3, 2, 1, X. Bênção, glória a Deus. Minha irmã, sem palavras, só mesmo agradecer por ter aceitado esse convite. A irmã ter participado, ter compartilhado tudo isso com a gente. De novo, pessoal, o testemunho completo da irmã Laura vai estar no canal no YouTube. Lá na descrição do vídeo vai estar o link com a participação dela no Crente Podcast. Lá eu vou deixar também o Instagram dela para você seguir e também ter mais informações em como adquirir não só esse livro, mas também o livro que já vai sair, tá bom? Para vocês serem abençoados pela leitura desse livro também, tá bom? E lá no YouTube também fica mais fácil, se você quiser pausar, quiser assistir na velocidade 2, na velocidade 1,5, velocidade 1, pausar quando você quiser. Fica mais fácil também. Irmã, Deus te abençoe. Que essa possa ser o primeiro de muitos encontros, não só virtuais, mas também presenciais. Que o Espírito Santo possa cruzar nossos caminhos mais vezes, para que juntos a gente possa seguir aí na caminhada, anunciando, contando e compartilhando a mensagem do Evangelho, dizendo que Ele cura, que Ele transforma, que Ele restaura, Ele ressignifica e Ele é um Deus de coisas novas. Amém?
Amém? Ô, Caio, peraí, ô, Suzy, me adiciona lá no Instagram, que eu vou passar para você meu contato, tá bom? Então, ela tinha falado antes aí que ela já segue a irmã e parece que a irmã já segue ela também. Então, dá uma Maravilha. pesquisada lá. Tá Tá bom, bom? tá bom. Bênção. Deus abençoe a sua vida poderosamente, minha irmã. Amém. Deus abençoe a todos. Até semana que vem, hein? Glória.